Oba, voltamos com um recado especial para você que quer ou conhece alguém que está precisando emagrecer. Principalmente aquelas pessoas que já fizeram de tudo. Tem gente até que já tomou remédio para emagrecer, já fez todos os tipos de dieta e muitas vezes até conseguem, mas logo depois recuperam tudo que perderam. Então, para evitar esse efeito rebote chamado, vai lá na Clínica Maria Silva, que eles têm um método fantástico chamado Afine-se. Nós já entrevistamos aqui várias pessoas que deram depoimentos que emagreceram já há um ano e continuam ali, plenas, com os mesmos quilinhos na balança e mudaram a vida. São pessoas mais felizes, que se perfumam, que se amam mais, sabe? Que estão com autoestima assim na lua. É muito lindo de ver. Lá na doutora Maria Silva, eles já eliminaram 1,3 toneladas em menos de um ano. Já pensou que maravilha, gente? Então vale muito a pena você ir lá. Não só se você quer emagrecer ou quer fazer algum procedimento para eliminar aquela gordurinha extra, lá eles entendem de tudo. Entra lá no Instagram que está aparecendo aqui, @Clínica Maria Silva, para você entender um pouco do que a gente está falando, tá bom? Vale muito a pena. Recado agora para as mamães. Nesse BR Obró que já chegou, gente, sabe aquelas brotoejas, aquelas manchinhas que aparecem na pele do nosso bebê? Elas não só irritam as crianças, como também fica aquele aspecto, sabe, avermelhado. Quer saber como resolver esse problema? Fica com a gente. É hora do nosso quadro Chama o Doutor. Chama o Doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. E Clínica Maria Silva. Estética e emagrecimento. Mamães, já observaram aquelas manchinhas vermelhinhas, em especial nos bebês menorzinhos? Eu já ouvi várias vezes que é o calor. Doutora Viviane Martins, é isso mesmo? É o calor que causa as famosas brotoejas? Sim, então, o calor é um dos fatores principais agravantes dessa afecção benigna que acontece em várias crianças. Então, essa afecção que chama miliária, popularmente conhecida como brotoeja, ela pode acontecer ao longo de toda a infância, não é só no bebê, mas é muito mais comum no bebê, porque o bebê tem as glândulas que produzem o suor muito mais imaturas, então é mais comum da gente estar vendo isso. Tratamento, doutora, qual é? Eu já ouvi dizer que passa pasta d'água, que passa algumas coisas, como é que trata? Exato, tem que ter cuidado. O principal tratamento dessa afecção é a gente controlar o ambiente. Por quê? Porque ela piora com temperaturas altas, com locais muito úmidos ou com o uso de roupas que sejam muito sintéticas e que acabem prejudicando de ventilar a pele. Então, o que é que precisa fazer? O que é preciso ser feito é controlar para que a criança esteja em um ambiente mais ventilado, de preferência resfriado quando temperaturas estiverem muito altas, controlar a febre, fazer uso de roupas também que ventilem mais a pele da criança, principalmente roupas de algodão, e principalmente evitar também o uso de produtos na pele que na verdade podem piorar. Porque, por exemplo, o uso de pomadas que sejam muito melequentas, como as pessoas falam, muito grossas, pasta d'água, outros produtos talcos também. Nada disso, eles podem piorar, porque eles causam pior ainda mais aquela obstrução da saída do suor e pioram essa doença. Então tem que ter bastante cuidado com isso pra gente não estar piorando uma coisa que é benigna. E que é simples, né? Isso, e que não é de forma nenhuma transmissível, apesar de ser muito comum. Pergunta, não é contagioso então, né, doutora? Não é contagioso. Pode ficar ali, não tem problema nenhum. Pode pegar no bebê, outras crianças podem pegar no bebê. Que e aí tende a assumir com o tempo? Isso, tende a melhorar bastante com o tempo, e controlando esses fatores do ambiente, a gente consegue praticamente que a criança se livre disso. Pronto, mamães, está aí então, dúvidas tiradas, podem ficar tranquilas, que brotoeja nem é esse bicho de 7 cabeças todos, né, doutora? Oh, maravilha, tá então as dicas para você ficar ligado e não deixar as brotoejas atacarem seus bebês. Vamos então conversar agora com profissionais sobre esse assunto que nós estamos falando agora, que é educar os nossos filhotes. Doutora Débora Rezende está aqui com a gente e doutora Ludmila Raquel também. Quero saber tudo sobre esse assunto que a gente estava falando agora. Vocês viram as mamães comentando, gente, como é difícil educar os filhos, porque que muitas vezes tipo assim, eu já ouvi muitos relatos de mães. Eu tenho 2 filhos, o que eu fiz com esse aqui funcionou maravilhoso, com o outro a gente faz a mesma coisa e já não resolve, não dá certo. Por que isso acontece? Pois é, cada filho é diferente, né? Nós somos diferentes, né? Estava conversando isso com a Ludmila, ali nos bastidores. Então, somos seres humanos diferentes. Cada filho nasce em um momento diferente da nossa vida. Então, não existe uma receita pronta, né, que se aplique a todo mundo. Né? Tudo vai se ajustando ao momento, ao contexto familiar, ao temperamento do filho.
né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Vamos então para as nossas cartelinhas que nós separamos aqui para comentar junto com vocês. Qual vai ser a próxima? Mostra pra gente, por favor. Olha só que recado especial esse. Às vezes você só precisa estar com a criança. Às vezes a gente se preocupa, né, na correria, a gente fica se preocupando em ensinar alguma coisa. Às vezes só você estar lá, só você estar presente pode ser uma solução interessante. Você concorda com isso? Às vezes pode ser que a criança, como a gente vê aqui nesses primeiros blocos, ficam questionando para as mães, mãe, por que isso e por que aquilo? E às vezes só o fato de você chegar lá e estar junto e abraçar, ainda que em silêncio, se a gente não souber a resposta, pode resolver? Com certeza. A gente estava ouvindo o depoimento das mães, né? E assim, existem fases, né? A criança, ela tem as fases. E na fase inicial, não é o contato? O que faz a criança acalmar não é o colo, não é o alento. Então, assim, no desenvolvimento tem momentos que é isso também. É você estar simplesmente ali. A sensação de proteção que a criança vai sentir. Isso, por si, já vai transmitir uma tranquilidade para essa criança, né? Claro que existem situações e situações. Tem momentos onde você vai precisar verbalizar, mas tem momentos que não. Quando você pega a criança no colo, ou você coloca na perna, ou você simplesmente faz um carinho, ali isso ela já fala muito, né, doutora? Com certeza. Tá, a gente fala muito hoje sobre a tal da educação punitiva, que era muito usada no passado, né? Assim, muitas vezes eu lembro que meu avô falava que o pai dele só olhava para ele, pronto, ele já entendia tudo. Até nossos pais também eram dessa forma. Então era aquela coisa autoritária, as crianças tinham quase que um medo, por assim dizer, né? Um temor dos pais, e tinha a palmada e etc. E a gente ouve hoje relatos que a nossa geração está assim muito louca porque falta esse pulso firme. O que vocês acham disso? As pessoas estão deixando de punir menos e as crianças estão, sei lá, mais à toa por causa disso? Faz algum sentido isso? Qual a sua opinião? Na realidade, assim, primeiro, a base de tudo é o diálogo, né? E como você falou, na época dos seus avós, existia esse diálogo, né? Não. Era muito difícil você ver alguém sentar e explicar e acarinhar. Não faça isso, isso não pode. Por quê? Porque não. Não. E até entender que a criança também é um sujeito que sente, que se coloca, que pensa. Exatamente. Né? Não e era assim, dado toda essa valorização que a gente sabe que é importante hoje. Como você mesmo falou, né? A questão do medo, não era o respeito. Né? Hoje era o medo. E assim, o que a gente fala hoje, e eu estava até conversando com a colega nos bastidores, né? A criança, ela é uma esponjinha. Absorve então, tudo, ela absorve né, tudo. E na grande maioria das vezes, o que a gente observa no consultório? É o atendimento e a orientação aos pais. E a partir do momento em que os pais modificam alguns comportamentos, o reflexo é onde? No filho, criança. não é? Entendi. E assim, é diferente o quê? O medo do respeito. Eu não vou ter esse comportamento, né? Ou eu vou deixar de agir assim. Isso, claro, depois dos 7 anos, 8 anos, quando a criança começa a ter uma noção. Porque antes não existe essa noção de que isso é certo, isso é errado. A criança vai mais no intuito mesmo, no impulso, né? Então, assim, é o respeito. Por isso que a gente fala muito da questão do diálogo, né? Mas como lidar, por exemplo, minha gente, só interrompendo, com aquelas crianças que são posso falar, mini autoritários, assim, mini reizinhos. Então a gente vê muitos meninos de 5, 6 anos que querem mandar no pai, que vê que o pai ali tá naquela situação, quando eu falo pai, mãe, tá? Então o menino tá lá, mamãe, nanana, e a gente vê que perde o respeito. Como é que a mãe pode se impor, sem ser de forma punitiva? Como é que a gente pode se colocar nessa situação? Aline, é interessante a gente entender uma coisa, porque a gente, quando associa afeto e limite, a gente pensa que são coisas opostas. E na realidade não. O ideal é se buscar um equilíbrio, né, entre isso tudo. Você deve ter sim muito afeto, né, e você deve mostrar isso para a criança, ela deve saber que é muito amada, mas o limite ele precisa existir também. Só que quando você apresenta ele, você também oportuniza a criança se colocar. Como eu falei, hoje a gente sabe que a criança é um sujeito pensante, que ela tem total percepção sobre o que acontece ao cerca cada dela. vez mais jovens, né? Sim, sim. Então, aliar
alguns aspectos que nos parecem meio contraditórios, é o que vai nos dar esse equilíbrio. É o afeto e o limite. É manter a ordem, mas também oportunizar a autonomia, né? Encontrar esse equilíbrio, né, vai de pessoa para pessoa, né? Cada mãe, cada família encontra, né, o que mais se ajusta a você e ao seu momento. Quando você perguntou, né, a questão daqueles filhos birrentos, essa questão... Sim, o menino né? quer o brinquedo, a mãe não dá, ele se joga no chão. O que, que a gente faz? Existem N fatores, né? Qual situação essa criança age dessa forma? Quando que isso começou? Como que esses pais reagem a essa situação em determinados ambientes? Entende? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Não é uma situação isolada. Né? Entendi. E assim, a criança, ela tem as suas emoções, como nós adultos, porém ela não sabe identificar. Né? Então, por isso que é importante o quê? Sentar, conversar, tentar fazer ela perceber como ela está naquele momento. Nesse caso, por exemplo, que eu citei, né? Criança está no shopping, quis um brinquedo, o pai não deu. Nós já vimos várias vezes. E eu confesso, estamos aqui para confessar nossos pecados, que antes de ser mãe eu passava e ficava olhando. Ai, meu Deus, essa mãe, se fosse meu filho... Depois que a gente é mãe, meu amor, a gente volta a ver o mundo de uma forma totalmente diferente, né? Quero deixar isso claro. Mas numa situação como essa, a criança está desobedecendo, a criança está afrontando o pai, a criança está se jogando no chão. Nesse caso, como é que a gente deve lidar? Então, é importante que Momento essa de crise, mãe, exato, né? Que essa mãe esteja muito preparada, né? Para ela manter o posicionamento dela dentro daquilo que ela acredita ser o correto, né? E intervir, né? Porque assim, a maior preocupação é, nossa, está chamando a atenção. Entender que isso é natural do desenvolvimento, né? A criança vai apresentar isso em algum momento. Então, ela entendeu o que ele está querendo dizer, como a Ludmila falou, todo comportamento, ele tem também uma mensagem, o que a criança está tentando conseguir com aquilo. Né? É sua atenção, é o brinquedo. Então, se você impôs o limite, se você fez algum combinado, não, a gente está indo hoje para o shopping para brincar, nós não vamos comprar nada. Então, essa mãe tem que estar muito segura, né? Para naquele momento intervir com a criança e dizer, não, hoje a gente vai sem esse brinquedo. Então, vale o amor, vale o beijo, vale o abraço, vale o falar baixo, mesmo que a criança esteja naquela situação e tudo mais? Sim. Funciona? Funciona, e depois você pode retomar isso com ela. Eu achei interessante aquele exemplo do cantinho da calma, né? Adorei. Esse cantinho, ele serve tanto para a mãe, né, como para a criança também. Então, aquilo ajuda a criança também a lidar com sentimentos. Então, depois em que ela está um pouco mais calma, né, em que ela conseguiu se controlar mais, de repente você retoma essa conversa. E essa conversa, é muito importante que ela seja de forma bem equilibrada, né, em que vocês se coloquem realmente no lugar da criança, né, e pergunte, mas olha só o que você fez, o que você estava querendo me dizer com aquilo? E precisa gritar e se jogar no chão, vai fazer te dar o brinquedo? E o que foi que a gente conversou antes? Então, a gente leva a criança a refletir também sobre aquilo que ela fez e a apresentar uma solução. Mesmo que seja pequenininha, gente, 3, 4 anos, pode ter essa conversa com a cidade? Pode, né? Inclusive, eu acrescento, né, o que a colega disse, né, falando, e também, né, voltando aqui à palavra das mães que estavam aqui, né, você tem que também ter o controle das suas emoções, porque a criança, ela é muito sábia, ela percebe quando desestabiliza a mãe e ela consegue. Sabe quando a mãe tá fraca, né? Sim. E assim, uma criança de 3, 4 anos, ela já compreende algumas coisas dentro daquela idade. Por isso que é importante o diálogo. Filho, qual foi o combinado? Ele vai espernear, ele vai gritar. As pessoas têm que o quê? Ter o conhecimento, né? Ou pelo menos tentar, que faz parte do desenvolvimento, como a própria colega falou. É natural a criança fazer uma birra para conseguir o que ela quer, porque em algum momento ela já conseguiu. Eita, gente. E muitas vezes conseguir, né, se mantém por conta disso, porque você quer fazer com que ela pare de chorar e você acaba reforçando, né, o comportamento. E às vezes fazer com que ela pare de chorar, o caminho mais rápido é dar o que ela quer. E fica, pegue seu presente, pegue, você quer isso aqui, compre, pronto, acabou o choro. A gente sempre tende a ir pelo caminho mais rápido. E eu né? ainda acrescento, né, assim, a criança fez essa birra, chamou a atenção, um espetáculo chamado, né? Então, assim, não é
tirar, pois então vai ficar sem aquele brinquedo por uma semana, vai ficar sem o videogame. Não é assim que se resolve, né? O que a gente orienta esses pais? Papai e a mamãe vão no shopping, eu quero ir. Como foi seu comportamento na última vez que a gente foi ao shopping? Fazer com que ela lembre da situação, para que porque não ela repita. lembra. Então, hoje você não vai, porque daquela vez não foi legal. O que a gente conversou? Mas nós vamos ter a oportunidade, vamos voltar e ir ao shopping juntos. Então, assim... E você vai ter uma nova chance, né? Exatamente. Arrasou, doutora, é isso aí. Muito bem, gente. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a educação dos nossos filhos. Até já.